sou a Marisol, eu sou psicóloga, minha formação inicial é em psicologia e meu foco de trabalho é o desenvolvimento humano. Então, para isso, eu venho estudando bastante, fazendo várias formações. E uma delas foi a constelação organizacional e a constelação familiar. Mas a minha história com a constelação, ela começou há bastante tempo, antes da minha formação. Quando eu fui fazer uma formação em coach, eu conheci a constelação e naquela época eu achei super interessante, mas aquilo não tinha a ver comigo, com a psicologia, não achei que fazia sentido para mim. E aí, após um tempo, a minha filha mais velha, ela tinha um problema de bexiga hiperativa e a gente fazia um ano que fazia tratamento em Curitiba e nós fomos em Curitiba e a médica falou, olha, não teve resultado nenhum até agora, não progrediu. E um amigo meu me falou, Marisol, você teve algum aborto? Eu falei, sim, tive. Ele falou assim, então vai procurar conhecer sobre as constelações. Eu tô olhando aqui, olhando ali, porque é Face e o Insta. Então eu fui ler mais sobre as constelações. E aí eu entendi que eu poderia ajudar minha filha se eu fizesse uma constelação. Mas eu recebi um e-mail falando que ia ter um curso em São Paulo de coaching para equipes e uma das metodologias era a constelação. Eu falei, é lá que eu vou. E em janeiro, isso era em dezembro, em janeiro eu já estava lá em São Paulo fazendo esse curso. E quando foi para o professor ensinar o que eram as constelações, como era a constelação, eu me ofereci como cobaia para constelar e constelei o problema da Sara. E foi incrível, porque eu sou uma pessoa que gosta de roupa colorida, essas coisas assim. No final eu sei como se eu estivesse num luto, porque realmente eu dei lugar àquele filho que eu tinha perdido, né, no aborto, que foi um aborto espontâneo. E o que acontecia? Nós dávamos lugar para a Sara de primeira filha e na verdade ela era a segunda. E depois de um mês, em março, nós voltamos para Curitiba e a médica falou que o tratamento tinha evoluído naqueles 2 meses, 3 meses, 2 meses e pouquinho, como nunca tinha evoluído antes, como há um ano antes não evoluiu. E eu falei, então eu quero fazer isso. E fui fazer a formação em constelação organizacional. E aí, só que a base da constelação organizacional são as constelações familiares. E claro, eu muito curiosa, falei, não, eu tenho que fazer a constelação familiar. E fui fazer. Então hoje eu atuo também como consteladora familiar e consteladora organizacional nas empresas, mas a constelação para mim é uma ferramenta dentro do meu trabalho de desenvolvimento de pessoas e de desenvolvimento de empresas. Só que eu vejo que ela é uma bênção de Deus. De verdade, para mim é algo que Deus colocou lá na cabeça do Bert e de outras pessoas, que veio realmente para ajudar as pessoas, para contribuir com as pessoas. Então eu vou estar falando o porquê de fazer a constelação, o que acontece após uma constelação, mas não tem como eu não entrar nas constelações, certo? Então, a constelação é muito mais popularmente conhecida como constelação, mas a gente fala que são as abordagens sistêmicas. Por quê? Porque ela vê todo o sistema. E assim, o que acontece? Constelação, às vezes as pessoas pensam, isso tem a ver com a astrologia. Não. Constelação é uma metodologia formada por um alemão chamado Bert Helling, onde ele ficou um tempo morando, ele era padre e foi morar lá com os Zulus na África. E no tempo que ele viveu lá, uns 15 anos, ele começou a entender as dinâmicas que aconteciam ali e através dos seus estudos na psicologia, na psicanálise, na psicologia, nas dinâmicas de grupo, né, nos estudos das dinâmicas de grupo de Moreno, que é uma outra formação que eu tenho em dinâmica de grupo, e depois eu fiz um mestrado com foco em dinâmica de grupo. Então, por isso que quando eu vejo as constelações eu falo, nossa, tá tudo se apresentando ali, é muito fácil de fazer essa leitura do grupo mesmo. E aí ele estudou então dinâmica de grupo, ele estudou filosofia e foi neurociências, física quântica, ele estudou várias coisas. Bert faleceu o ano passado, então a constelação é uma coisa muito nova, é uma metodologia muito nova e que ainda está em formação. E aí, então é uma metodologia, tá? É uma metodologia científica. Tem gente que tem medo, acha que tem a ver com espiritismo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, ela trata de
pessoas que vieram antes, por exemplo, nossos avós, nossos pais, mas não tem nada de encarnação, essas coisas assim, que às vezes tem algumas pessoas que também têm medo. Não tem nada a ver com isso, é científico, né? Eu não trabalharia com isso se não fosse algo científico mesmo, embora eu entenda que seja da luz divina mesmo essa metodologia. Mas enfim, então a constelação, o que acontece depois que você faz uma constelação? Quando você faz uma constelação, que ela pode ser tanto em grupo como individual, em grupo as pessoas estão lá e representam o seu sistema. Por exemplo, lá tem um grupo de pessoas e eu quero constelar a minha relação com meu esposo, vamos supor. Então eu vou lá e pego alguém para me representar, pego alguém para representar o meu esposo, pego alguém para representar a situação, e ali a gente vai vendo através do que as pessoas que representam falam: eu estou sentindo isso, eu quero ficar longe dela, eu quero ficar perto, tenho vontade de agarrar, não quero soltar ela para ninguém, eu não quero soltar ele, sei lá. Ou então com esses bonequinhos aqui, né, que são os Playmobils. Mas tem outros bonequinhos, pode ser com pedra, pode ser com âncora, tem várias formas. Mas de alguma forma você vai estar visualizando ali o que está acontecendo no seu sistema e até antes do seu sistema, e eu vou explicar isso depois. Então, a partir disso, cada pessoa ou organização que faz uma constelação, ela modifica o seu sistema, ela modifica o seu sistema familiar. As mudanças que acontecem dependem de cada pessoa. Então tem pessoas que às vezes na própria constelação, às vezes só de assistir ela já sai transformada. Ressoa no físico da pessoa. Então assim ela já sai transformada. Tem pessoas que demoram algum tempo a mais para ir caindo, captando as informações. E tem pessoas que às vezes demoram até anos para surtir algum efeito na vida delas. Então isso vai depender de cada pessoa, de cada situação, de cada sistema. Normalmente, então, as mudanças são muito rápidas, né? Pois a constelação, a gente costuma falar que ela é cirúrgica. Ela vai lá no ponto, então, pá, é aqui que está acontecendo. Então, você consegue ver, nossa, lá atrás, aquele bisavô pode ter matado alguém, ou lá atrás, alguém cai, por exemplo, o bonequinho, pá, caiu, né? E aí você fala, nossa, tem alguma morte aqui, porque a gente estuda várias situações aí. Ou então, sei lá, você vê lá atrás tinha duas pessoas que tinham ódio um do outro, da família. E aí hoje aqui os irmãos não tem porquê, mas se odeiam, sabe? Então você fala, nossa, tá lá, é lá atrás que estava o problema. Então faz com que esse avô e esse tataravô se una com esse irmão dele ou com o pai dele. E aí a gente faz algumas falas sistêmicas e com isso vai ressoar aqui hoje. E vai melhorar. Então, ela é cirúrgica, ela vai direto no ponto. Vamos pensar numa empresa, né? De repente a empresa não está indo, não está se desenvolvendo, não está conseguindo se desenvolver. Aí você vai ver, aquela pessoa, o dono da empresa atual, está honrando um bisavô, um avô, um pai, que de repente não conseguia fazer as empresas deles ir para frente, faliu com as empresas. Então ele, por honrar esse pai, teria tudo para dar certo. Mas não dá certo porque ele está honrando esse pai. E a gente vai lá, faz um trabalho, fala sistêmicas, faz todo um trabalho para liberar aquilo. Então, através dessas constelações, você consegue fazer uma mudança muito rápida e você consegue olhar. Então, eu como consultora e trabalho nas empresas e trabalho no desenvolvimento individual, às vezes eu vejo que as pessoas emperram em alguma coisa, elas não conseguem se desenvolver. Agora que eu vi que o Insta está descendo aqui, elas não conseguem se desenvolver. E aí você fala, deve ter alguma coisa aí. Aí você coloca uma constelação, você consegue ver. Aí a pessoa já, entendi. Na outra sessão, ela já é outra pessoa, já está fazendo outras coisas. A mesma coisa com a empresa, né? Ela tá lá, olha, ela fala assim, nossa, eu entendi, é isso. Então agora, é aqui que eu tenho que atuar, é nesse lugar que eu tenho que fazer algo para melhorar isso aqui. Então, a constelação, ela possibilita que você veja. Ela não vai ser um milagre. Embora às vezes seja, mas ela não é isso. Ela vai te mostrar onde está o problema, vai fazer a consteladora, o constelador vai trabalhar aquele campo e aí a coisa vai fluir. Mas muitas vezes você também tem que entrar em ação, você não pode ficar lá. Às vezes até isso, a pessoa se vê, nossa, olha como eu estou inerte nessa situação, como eu estou parada, eu não me mexi nessa constelação. Então, provavelmente você está precisando se mexer na vida, né? Então, ela mostra para você o que você precisa estar fazendo, o que o seu sistema precisa estar trabalhando. Então, as mudanças, elas não acontecem num nível mental. É muito mais profundo as mudanças. E com isso, algo modifica.
e aí vem os resultados, vem a mudança. Através dessa constelação, a gente cria uma nova consciência, um novo olhar sobre a situação, sobre o que está acontecendo. Então, a constelação faz com que você tenha um novo olhar sobre aquilo. E a partir disso, você possa mudar isso que você está vendo. Então, nós conseguimos mudar a nossa percepção da situação. Fica muito mais claro, fala assim, nossa, é aqui que eu tenho que trabalhar, não é aqui. De repente você está vivendo uma coisa, achando que é ali, mas é outra coisa que está influenciando. E é ali que você tem que trabalhar, ali que você tem que desenvolver. Então, ela muda a sua percepção. E quando a gente muda a nossa percepção, tudo muda. Isso é um trabalho que a psicologia trabalha muito, que o coaching trabalha muito. A psicologia positiva vem com toda a força falando sobre isso. Então, a partir do momento que você muda a sua visão sobre aquela coisa, você muda o seu comportamento, tudo vai mudando, tudo vai evoluindo, tudo vai melhorando. As pessoas, elas se sentem diferentes. A partir do momento que elas fazem uma constelação, elas se sentem diferentes. E as pessoas ao redor dela também se sentem diferentes e sentem a diferença no outro. Como a constelação é algo sistêmico, né? É algo que trabalha tudo, ela modifica também as outras pessoas que fazem parte do sistema. Tem esse poder de modificar as pessoas que fazem parte daquele sistema. Por ressonância, né? Ela vai atuando no sistema como um todo. Porque nós trabalhamos, nós consteladores, com inconsciente coletivo. A psicologia fala muito sobre inconsciente coletivo. Freud falava muito sobre inconsciente coletivo. Que está ali, aquela situação está ali no coletivo de todo mundo. Então, quando você trabalha o seu inconsciente, você está trabalhando o inconsciente de todos. E aí há uma mudança para todos. E o interessante é que na constelação, quem só participa da constelação, mas não é a pessoa constelada, quem vai lá só para assistir, não é à toa que ela está ali. Então não é à toa que ela é convidada para fazer parte. Ela acaba também se desenvolvendo, ela acaba também melhorando, também evoluindo a si mesma e ao seu sistema. Nas constelações que eu faço em grupo, que agora faz dias que eu não faço por conta desse coronavírus, que eu estou com saudade, mas tem pessoas que às vezes só de assistir sai do emprego, arruma outro emprego, toma atitudes assim que não tomariam antes e vão lá e começam a tomar e começam a olhar para as situações de forma diferente, ressignificar e fazer algo diferente com a vida delas, né? Então as pessoas modificam o sistema delas, né? Então ela consegue desenvolver algo, trazer algo de mais positivo para a sua vida. O que as constelações elas trabalham? Né? Elas trabalham vários temas a constelação trabalha. Dificuldades, problemas familiares, problemas empresariais, qualquer coisa que cause algum mal-estar, que cause algo que não te leva para a vida, que não te dá progresso. Como, por exemplo, uma coisa que a constelação trabalha bastante, situações repetitivas. Você já se pegou repetindo coisas? Assim, fala, nossa, minha mãe era assim, meu pai era assim, meu bisavô era assim. Nossa, olha aqui na minha empresa, está acontecendo exatamente como acontecia lá na empresa dos meus pais. Já se pegaram isso? Então, às vezes, nós estamos honrando a pessoa, o cliente está honrando algo que se foi. Um exemplo, por exemplo, uma bisavó tinha casada com uma avó alcoólatra. E aí ela nem conheceu essa bisavó. E a mãe dela tem uma vida boa, a avó tem a vida boa com o pai, com o avô, a mãe com o pai. E de repente essa moça que teria uma vida tranquila vai lá e se envolve com um cara que é alcoólatra, casa com ele, sofre, vira aquela coisa. E ela não sabe, ela não entende, porque ela não consegue sair dali, porque ela não consegue. Aí ela vai, faz uma constelação, ela percebe, ela entende que a avó dela tinha um relacionamento abusivo com esse avô, ou ao contrário, eu tô dando só um exemplo. Um relacionamento abusivo com esse avô, e ela, para honrar essa bisavó, ela tá repetindo aqui. Então, a partir do momento que ela faz isso, que fala falas sistêmicas, que faz a avó eu vou se perdoar, que ela inclui aquela avó na vida dela, e fala, a bisavó, né, eu dou um lugar e comigo agora, aqui são outros tempos, eu posso fazer algo diferente com isso. Quando ela fala isso, ela traz uma nova dinâmica para sua vida, um novo olhar. E aí, com isso, ela pode até passar a ajudar esse marido que é alcoólatra, né, porque de repente, e não é de repente,
Sistemicamente, ela escolheu esse marido até para fazer essa cura sistêmica. E sistemicamente, esse marido escolheu essa mulher para trazer a cura para ele. Então, a gente entende muito assim, que não é à toa que os casais estão juntos, que não é à toa que você está na determinada empresa, que não é à toa que você passa por um determinado problema, né? Por exemplo, às vezes alguém tem um problema muito sério na família, é assim, tá com uma doença muito grave, às vezes essa pessoa tá ali para salvar o sistema, para salvar o seu sistema familiar, porque algo lá atrás aconteceu e ela tá ali para trazer o equilíbrio. Então a constelação trabalha muito isso. Vamos trazer o equilíbrio para esse sistema, que daí a gente consegue dar fluxo para a vida. Existem pesquisas científicas que eles provam isso, né? Tem uma pesquisa com os ratinhos, eles jogavam um cheirinho para os ratinhos e quando jogavam o cheirinho para o ratinho, ele levava um choque. E assim foi. Eles pararam de dar o choque, mas jogavam, borrifavam o cheirinho e o ratinho ficava apavorado, como se estivesse sentindo o choque mesmo. 3 gerações depois de ratinhos, sentiam o mesmo choque só com a borrifada do cheirinho. Então, o que isso significa? Que a gente traz no nosso DNA, nas nossas células, aquelas informações. E a constelação trabalha que a gente traz até de 7 gerações. Então, imagina, é guerra, é gente que veio de guerra, é parente que lutou, que morreu, que matou, que sofreu, que veio embora para o Brasil para ter uma vida melhor. Então, imagina quanta carga a gente acaba carregando, a gente acaba trazendo para a nossa vida atual. E que será que não vai influenciar? Com certeza vai influenciar a nossa vida hoje. Então, isso é científico. Então, a constelação trabalha isso. Trabalha, por exemplo, depressão. Da onde que veio essa depressão? Mas lembrando, jamais uma pessoa que tenha depressão pode parar os tratamentos com remédio, com psiquiatra, com psicólogo ou com outras terapias que está ajudando ela. A constelação é isso, ela te mostra, às vezes ela liberta você, mas você precisa continuar seus tratamentos. Então, ela ajuda, por exemplo, dificuldade de realizar projetos, dificuldade da empresa andar, ir para frente, de vender, dificuldade da pessoa atingir um patamar melhor financeiro. Tudo que está incomodando a constelação, ela pode estar ajudando. Então, através do processo de constelação, eu consigo, então, visualizar aquilo que está acontecendo. E aí, com isso, dar um novo significado e mudar essa situação. Então, como que a gente faz para que isso, para que a constelação, qual que é a nossa ferramenta? É a fala, é o afeto. Então, através do que a gente vai se apresentando na constelação, a gente vai falando, colocando falas sistêmicas, frases sistêmicas curativas. Fiquem aí até o final, que no final a gente vai fazer uma dinâmica, e aqui tem 75 cartinhas, eu vou escolher umas, tenho certeza que ela vai trazer uma mensagem legal para você. Então, assim, a gente vai trazendo falas sistêmicas que vai curando, que são falas curativas. E aí, através de gestos, através da própria percepção da pessoa ali, você tá vendo, olha como eu me comporto, olha como fulano comporta, olha lá como minha mãe se comportava. E aí você vai vendo isso e vai modificando dentro de você algo, né, curativo. E aí isso vai trazendo essas mudanças. E a mesma coisa aqui pros bonequinhos, eu vou sentindo, eu vou vendo, olha, os dois estão se encarando, né? Não tem respeito, ou o filho se acha maior que o pai. Gente, é muita coisa. Se eu tivesse que falar tudo pra vocês, é muita coisa. Eu tô falando por cima o que a constelação pode ajudar e o que atrapalha, né? O que pode estar atrapalhando aí o desenvolvimento. Então, Bert, ele traz o que dentro das constelações? Que existem 3 ordens do amor, que ele aprendeu lá com os Zulus, que ele foi aprendendo com a teoria, que ele foi aprendendo com a vida. E quais são essas 3 ordens? Pertencimento, a própria ordem e o equilíbrio. Então, fiquem muito atentos a isso e reparem na sua vida e reparem em tudo. Quem tem empresa está com problema, ou às vezes a empresa não está com problema, mas poderia, falar, nossa, minha empresa poderia ir muito melhor, mas está ali. Então, assim, prestem bastante atenção, que eu acho que isso é bem importante. Então,
que é o pertencimento, Gilberto? Todos nós precisamos nos sentir pertencente. Todo mundo que faz parte de um sistema precisa se sentir pertencente. Quando a gente exclui alguém ou algo, ou alguma situação do nosso sistema, aquela energia tende a querer ser compensada e ela vai aparecer de alguma forma. E aí pode ser em forma de doença, pode ser em várias formas, porque eu não incluía aquilo lá na minha vida. Então, quando a rejeição de algo, a rejeição de alguém, né? Por exemplo, aquela moça que casou com um cara que é alcoólatra. Vamos pensar que talvez a avó dela, por ter o pai alcoólatra, né? Aquela bisavô dela, o pai alcoólatra, ela nunca quis falar sobre o pai. Ela falava assim: meu pai para mim não existe. Nem falou isso direito para a filha, que é a mãe da menina. A mãe da menina nunca ouviu falar sobre o avô. E a menina casa com um cara que é alcoólatra e aí descobre: olha, eu preciso ir lá, né? Falar com esse avô que eu acolho ele no meu sistema, que eu amo ele, que ele faz parte, que graças a ele eu estou viva, porque se não fosse ele, não teria a avó, que não teria a mãe, que não teria ela. E aí eu acolho no meu coração esse meu avô, incluo ele, e aí eu posso ficar mais completa, ter um casamento mais completo, posso fazer com que o meu marido também fique melhor. Então, é preciso que a gente traga, que não exclua nada. Por exemplo, uma empresa que teve o seu fundador, né? E aí o seu fundador fundou aquela empresa, foi, mas por uma carga d'água lá, esse fundador fez alguma coisa ruim e ele foi excluído da empresa. Tiraram ele da empresa, foi excluído. E aí passa a primeira geração passa a estar na segunda geração, tá indo a terceira geração dessa empresa, começa a ter problema, não vai, fale, situação com o mercado e vai. Aí eles param para olhar e falam: nós não estamos honrando quem fundou essa empresa. A gente não está trazendo ele para a empresa, não está honrando ele. Então, é preciso dar o pertencimento. Lembra que eu contei da minha filha e do aborto? O que acontecia? A gente não dava o pertencimento para aquele bebezinho, né? Não era bebê, aquele feto, né? Não dávamos o pertencimento para ele. E aí a gente colocava a Sara como a primeira. O que aconteceu? Ela teve um problema, porque era como se ela estivesse honrando aquele irmão. E na constelação que eu fiz, eu estava em São Paulo, a menina que constelou ela, que foi até a Tati, é uma amiga minha que eu conheci lá, ela trabalha no governo em Cuiabá, e ela constelou, ela falava: nossa, eu sinto um peso nas pernas. E ela falava: eu sinto um peso, eu sinto um cansaço. E ela falava: eu sinto um cansaço igualzinho, ela repetia igualzinho as falas da Sara. Por quê? Ela tá com aquela energia do irmão. Então, assim, a partir do momento que a gente fez com que ela pertencesse, ela começou com que o bebê, o feto, pertencesse, ela foi melhorando, foi aliviando aquilo nela. A ordem, o que é a ordem? A gente tem que respeitar tudo que veio primeiro. Então, por exemplo, cada um ele tem um lugar. Pai veio primeiro, pai é maior que filho. Se o filho quiser se sentir maior que o pai, vai causar um desequilíbrio. Se o pai quiser se sentir maior que o avô, vai se sentir um desequilíbrio, porque o pai veio primeiro. A mesma coisa, por exemplo, numa empresa, né? A empresa tem que haver o respeito em quem veio primeiro. No entanto, a questão da ordem, por exemplo, empresarial é um pouco diferente, porque a questão do cargo também é muito importante. Então, por exemplo, por mais que eu cheguei depois, mas eu tenho o cargo de CEO dessa empresa, sou o diretor dessa empresa, eu tenho que ser visto como diretor dessa empresa, porque na ordem eu sou maior, na ordem de cargo eu sou maior. Se não houver o respeito por essa pessoa que entrou depois, não vai ter sucesso, não vai ter equilíbrio. Mas se essa pessoa que entrou depois também não tiver um respeito por quem veio primeiro que ele, achar que ele é o super poderoso, o soberbo, ele também não causa fluxo de desenvolvimento para essa empresa. Ou, por exemplo, saiu alguém da empresa. Preste atenção se às vezes você tá numa empresa, né? E você não está tendo sucesso.
Às vezes você entra na empresa e teve alguém que tinha aquele cargo seu lá. Só que você entra e você não reconhece aquela pessoa, você não dá um lugar para ela, você não dá um pertencimento para ela. E aí você entra tentando fazer a sua parte, mas você não vai. Nossa, aquele cara era muito bom naquela outra empresa, mas nessa ele não está fluindo. Porque provavelmente ele não está honrando, não está fazendo pertencer a pessoa que veio antes. Então, às vezes eu faço constelações, eu vou na empresa e a gente faz um trabalho com falas sistêmicas, falas curativas, para liberar a pessoa que estava ali. Porque às vezes a energia da pessoa ainda está presa ali, né? Por alguma mágoa, por alguma raiva, ou por não se sentir pertencente mais. Então a gente libera isso, é muito interessante. E a questão de último, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Se você dá demais e recebe pouco, não tem equilíbrio. Se você recebe muito e dá pouco, também não tem equilíbrio. Então é necessário que tenha este equilíbrio entre o dar e o receber. Por exemplo, um casal, às vezes o homem dá muito amor e a mulher não, né? A mulher não. A tendência é dessa mulher ir embora. Porque o que acontece quando a gente deve para alguém? Por exemplo, se você deve para alguém, ou alguém deve para você, essa pessoa fica aparecendo na sua frente? Não. Geralmente a pessoa, quer vazar, né? Ela não quer ficar perto de você, ela quer correr. E você também, se você deve para alguém, você não quer ficar no círculo dela. A mesma coisa, por exemplo, é num relacionamento. Ou então, numa empresa, você está ganhando demais e está dando pouco. Vai causar um desequilíbrio. Vai ter a tendência ou de você dar um jeito de ir embora dali, ou de alguém mandar você embora. Assim como no casamento, né? Então, quando você tem que haver esse equilíbrio entre o dar e o receber em tudo. Ou você às vezes está trabalhando muito, mas está ganhando pouco, também não tem equilíbrio. Então, essas 3 leis são muito importantes para a Bert: pertencimento, ordem e equilíbrio. E isso vai influenciar tanto a vida familiar como a vida empresarial. Então é muito importante. Eu tenho uma empresa, eu estou pagando os meus funcionários da forma correta, da forma justa, eu estou dando a mais e eles estão dando a menos. Então, quando há o equilíbrio, a coisa flui, né? Eu vejo isso muito nas consultorias onde eu trabalho, nas empresas que eu trabalho. Quando há aquela... todo mundo pertence, quando todo mundo está se sentindo pertencente, quando todo mundo respeita a ordem, quando há um equilíbrio entre dar e receber, até as plantinhas, até a soja e o algodão, aqui na minha região onde eu moro, produz mais. E isso é verdade, então isso é real, não é? Então, assim, porque tudo flui, é uma lei de abundância. Então, veja como que está o equilíbrio aí entre o dar e o receber, né? Se na sua família você está dando e recebendo, se no seu sistema familiar você está fazendo isso, está contribuindo, está tendo equilíbrio entre todos da família ou não está tendo, como está sendo isso? Eu imagino que com essa minha fala com vocês vieram algumas coisas aí que começaram a cair fichas, né? Em vocês. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês peguem uma folha ou peguem uma pedrinha ou qualquer coisa, um lápis, uma caneta, alguma coisa que está aí perto de vocês que vai representar esta situação que você vê que causa algum problema para sua vida, algum empecilho que não está legal. Então, pega esse algo aí. Aqui no caso eu tenho um bonequinho, mas você pega qualquer coisa que você quiser aí para representar algo do seu sistema. Então tá, então você vai pegar esse representante da situação, certo? E o que eu quero que você faça, né? Agora você vai se conectando com ele. O que é se conectar? Você vai olhando para ele. Eu tô aqui no Insta olhando, né? Vai olhando, vai se conectando com isso e fala: você representa tal coisa, tal situação, meu pai, minha mãe, meu bisavó, você representa essa dor que eu sinto, você representa essa doença, Então você vai olhar e vai se conectando com isso. Então vai se conectando com essa situação e fala para ela assim: oi, conversa com ela. Hoje eu estou aqui para dar um lugar a você. Sinto muito, me perdoe,
por tê-lo rejeitado ou por vê-lo dessa forma. Agora, eu sei que você faz parte. Agora, eu sei que você faz parte. E eu te dou um lugar em meu coração. Acolho essa situação e dou a ela um novo lugar, um novo significado. Hoje, aqui, são outros tempos. E eu faço algo de bom com tudo o que foi. Gratidão. Aí você faz uma reverência e segue, dá uma viradinha assim pra isso e vira e segue. Certo? Espero que vocês tenham feito. Isso é um exercício sistêmico, tá? Isso não é uma constelação, mas é um pequeno exercício que a gente faz dentro da constelação. E que eu faço nas minhas consultorias, que eu faço às vezes no trabalho individual e que os outros consteladores fazem, certo? E agora, como prometido, as falas sistêmicas. Tararam, eu adoro isso aqui, que no final das constelações isso aqui é incrível. Às vezes nem eu não acredito como pode sair tão certo as frases. Eu vou embaralhar aqui, tá? Vocês pensem nessa situação que vocês constelaram agora ou em qualquer outra situação e falam, eu quero uma resposta, eu quero uma frase. E eu vou embaralhar aqui e vou tirar algumas cartas e você vai escolher essas cartas, tá? Você vai... Como que você vai escolher? Segura, Mariana. Eu vou tirar. Como eu estou aqui em sintonia com vocês, eu vou tirar algumas cartas aqui, ó, a Mariana tá aqui. Eu vou tirar algumas cartas aqui do baralho. E eu tenho certeza que essas cartas que eu vou olhar vão fazer sentido pra vocês. Só que daí dessas cartas vocês vão escolher uma só, tá? E eu quero que vocês escolham uma dessas, tá? Vocês não precisam escrever aí, só escolham uma dessas. Você vai falar, você vai sentir aí. Eu sinto que eu quero ficar com a terceira lá da Marisol, né? Essa aqui é a primeira, essa aqui é a terceira. Eu sinto que eu quero ficar com a terceira, eu sinto que eu quero ficar com a quarta que tá com a Mariana, tá bom? Então vamos lá. Para quem escolheu essa carta, a primeira carta, eu honro você quando eu vivo plenamente. Eu honro você quando eu vivo plenamente. Isso é lindo! Porque o que acontece? Às vezes a gente fica muito presa às questões da nossa família, dos nossos pais, do que aconteceu e a gente não consegue fazer algo diferente do que eles fizeram. A gente não consegue fazer algo diferente do que eles fizeram. Agora, quando eu falo essa frase aqui, ó, eu honro você quando eu vivo plenamente, assim, quando eu sou feliz, quando eu consigo ir para a vida, eu tô honrando você. Então, se você escolheu essa frase, né? Eu não sei, mas não, eu tô só falando sobre isso, mas eu quero que você interprete, tá? Eu quero que você interprete isso, não eu. Tá? Vamos lá. Agora quem escolheu a segunda carta, tá? Você pode ter escolhido a segunda carta. Vamos lá. O seu tempo acabou. Gente, eu vi essa frase aqui semana passada numa constelação que eu fiz individual. Eu nunca tinha visto. Foi exatamente o que a pessoa precisava entender. Que o tempo que ela vivia de uma certa forma acabou. Então, o seu tempo acabou, ó. O seu tempo acabou. Então, não sei. Você tá aí, você deve saber o que você pensou, tempo do que acabou, né? Mas acabou. Quem pegou a terceira, né? Quem queria a terceira? Teve que ser como foi. Isso é lindo, é aceitar tudo como foi. Teve que ser como foi. Quando eu aceito o que foi, como foi,
eu tranquilizo a minha alma, eu tranquilizo o meu coração e eu tenho capacidade de seguir. Se eu não aceito, eu estou fazendo o quê? Negando. Eu estou fazendo o quê? Eu estou excluindo. E aí não sai, aí que gruda. Quem escolheu a quarta carta? A quinta carta. Ó, quinta carta. O que está escrito aqui? Agora você pode confiar em mim. Essa carta eu tirei uma vez eu dei para Dani, que era da Unimed de Tangará, do Vale do Septuba. Eu falei, tira uma carta, Dani, depois que fazia 3 anos de trabalho na Unimed. E aí saiu essa carta. Eu falei, viu? Agora você pode confiar em mim. Então, ó, aí, para você que tirou a quarta carta, a quinta carta. Não. Mariana. É a quarta. É a quarta carta. É a quarta carta. Para quem quiser. Então, quem tem a quarta carta é: agora você pode confiar em mim. A quinta carta é: agora eu tomo a minha vida. Muito boa essa também. Agora eu tomo a minha vida. Tipo, agora é comigo. Eu tomo a minha vida e eu deixo a vida de vocês, né? Ao contrário. Agora a sexta carta. Vamos lá. Por favor, deixe o meu destino comigo. Olha que lindo. Por favor, deixe o meu destino comigo. A sexta carta. Por favor, deixe o meu destino comigo. Então, para quem escolheu isso, né? Veja qual é o significado. A sexta, nossa. A sétima, olha isso. Chega. Vocês viram que eu escolhi aleatoriamente, eu nem vi. Baralhei, a Mariana embaralhou. Chega. Ali, ó, chega, né? Então, de repente, todas as frases serviram para você. De repente, uma delas serviu mais. Mas a que você escolheu tem algum sentido. Não foi à toa que eu tirei todas essas cartas, esses vídeos que eu tirei lá. Então, são palavras muito poderosas. Certo, pessoal? Gratidão. Curtem, por favor. Quem não tiver meu Insta, curta o Insta, Sol Vincense. Agora eu vou começar uma campanha para fazer o meu YouTube bombar. Por favor, curtam lá Marisol Vincense Massaroli. Eu sou youtuber. Eu quero ser youtuber, quero ser famosa. Vão lá, mas eu quero ajudar também. A minha missão, a missão da Mariana, a missão da Humanitária da nossa empresa é pela melhoria da condição humana. É melhorar a condição humana. Então, curtem lá o meu YouTube. Se vocês quiserem que eu fale, dê mais conteúdo sobre outras coisas, comentem, falem sobre o que vocês querem que o pessoal aqui da Humanitária fala. E aí eu vou estar tentando produzir vídeos para atender vocês. Porque essa é a nossa missão, melhorar a condição de vida humana, e assim a gente melhora a vida das empresas, assim a gente melhora a vida de todo mundo da sociedade. Beijão, gratidão a todos que estiveram aqui conosco. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz. Beijos. Beijos.